Uma mulher abandonada com 2 filhos pequenos encontrou abrigo na fazenda de um viúvo solitário. Quando ela começou a bordar girassóis, ele caiu em prantos ao ver o trabalho dela. Segredos do passado vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre, de uma forma que ninguém poderia prever. Uma história de superação, recomeço e amor verdadeiro em meio a campos de girassóis. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A manhã ainda estava fria quando Rosilene caminhou pela praça central da pequena cidade de São Damião dos Ventos, segurando com força a mão de seus 2 filhos, Benício, de 6 anos, e Milena, de 4. Os olhos vermelhos e fundos denunciavam uma noite sem sono. Nas mãos, amassada e trêmula, estava a carta deixada por seu marido na madrugada anterior, com uma frase curta e cruel: "Não suporto mais o que você se tornou depois das gravidezes. Preciso de liberdade." A praça, coração da cidade, parecia maior e mais hostil naquela manhã. Os bancos de madeira escurecida pelo tempo formavam ilhas no mar de pedras portuguesas que compunham o chão. Algumas senhoras já ocupavam seus lugares habituais, tricotando e observando o movimento como sentinelas do cotidiano local. O coreto central, com sua pintura branca descascada, aguardava silencioso o próximo domingo de retretas, que jamais voltaria a ter o mesmo significado para Rosilene. "Mamãe, estou com fome", sussurrou Milena, puxando a barra da saia florida já gasta de Rosilene. A menina tinha os mesmos olhos amendoados da mãe, mas carregava nos traços o sorriso do pai, aquele que agora era apenas ausência. A cada passo que dava, os cochichos da vizinhança cortavam como navalhas. "Olha lá, largada com 2 filhos e ainda gorda daquele jeito", sussurravam Dona Cleide e Nora, as irmãs proprietárias da única padaria da cidade. Rosilene, envergonhada e ferida, sentou-se em um banco de madeira, com as crianças famintas ao lado, dividindo com elas o último pedaço de pão dormido que encontrara no fundo da bolsa marrom, aquela que ganhara no último aniversário de casamento. O céu nublado parecia refletir seu desamparo. "Coma devagar, Benício. Precisamos fazer durar", ela murmurou, partindo o pão em pedaços minúsculos, tentando transformar migalhas em refeição. O menino obedeceu, seus olhos grandes e escuros fixos na mãe, como se tentasse decifrar o novo mundo que se abria diante deles. Um mundo sem Robson, sem casa própria, sem certezas. Foi neste exato momento que o olhar do fazendeiro Bento Álvares cruzou o dela. Bento, homem de 52 anos, viúvo há quase uma década, era conhecido pela generosidade, mas também por viver recluso em sua fazenda de girassóis. Os poucos fios grisalhos contrastavam com a pele curtida pelo sol, marcada por linhas profundas que contavam histórias de perda e superação. Suas mãos calejadas denunciavam o trabalho árduo com a terra, mas seus olhos, azuis como um pedaço de céu perdido, carregavam uma serenidade que destoava do restante. Ele estava na cidade para sua visita mensal ao armazém de Paulo Brito para comprar sementes e ferramentas. Não planejava demorar-se como sempre fazia. São Damião dos Ventos, apesar de ser sua cidade natal, trazia memórias demais de Clarice, sua falecida esposa. As ruas de paralelepípedos ainda ecoavam o som dos passos dela. As vitrines ainda refletiam seu sorriso. 10 anos não haviam sido suficientes para apagar esses fantasmas. Ao ver Rosilene ali com os filhos agarrados ao corpo como raízes num tronco partido, algo dentro dele se quebrou, ou talvez renasceu. Era como olhar para um espelho de seu próprio passado, quando a solidão o engoliu após perder Clarice para a febre que assolou a região. A diferença era que ele não tinha tido filhos para criar, apenas o silêncio como companhia. Sem qualquer pretensão além da ajuda, ele se aproximou com delicadeza. Seu chapéu de palha rodou entre as mãos calejadas enquanto pensava nas palavras certas. "Bom dia, senhora. Perdoe minha intromissão, mas notei que... Bem, parece que a senhora e as crianças precisam de ajuda", disse ele, com a voz grave, mas gentil. Rosilene ergueu o olhar desconfiada. Nos últimos anos tinha aprendido que gentilezas masculinas raramente vinham sem um preço. Instintivamente, puxou os filhos para mais perto de si,
como uma leoa protegendo seus filhotes. Estamos bem, obrigada, respondeu secamente, tentando preservar o último fiapo de dignidade que lhe restava. Bento assentiu, respeitando a resistência. Conhecia bem o orgulho dos que sofrem. Entendo, mas se me permite dizer, tenho uma proposta honesta. Sou dono da fazenda Girassol a 5 quilômetros daqui. Preciso de alguém para ajudar na casa e na cozinha. Ofereço abrigo, comida e um salário justo. Os olhos de Benício se iluminaram ao ouvir a palavra comida, e Milena, que até então permanecia calada, levantou a cabeça, curiosa. Tem animais na fazenda? Perguntou a menina com a inocência que só as crianças conservam mesmo nos piores momentos. Um sorriso suave desenhou-se no rosto de Bento. Sim, pequena. Temos galinhas, vacas, alguns cavalos e um cachorro velho chamado Sultão que adora crianças. Rosilene mordeu o lábio dividida. A vergonha e o medo lutavam contra a necessidade imediata. Sem Robson, sem dinheiro, sem perspectivas. O que seria dela e das crianças? A casa onde moravam pertencia à família do ex-marido. Ela tinha apenas 3 dias para sair, conforme a carta informava friamente. Como sei que posso confiar no Senhor? Perguntou, a voz traindo seu desespero. Não sabe, respondeu Bento com honestidade, mas pode perguntar a qualquer um na cidade sobre mim. E prometo que terá seu próprio quarto com chave, assim como as crianças. Pode sair quando quiser. Não estou oferecendo caridade, senhora, mas trabalho. A chuva começou a cair, primeiro em gotas isoladas, depois em cortina densa. As pessoas na praça correram para se abrigar, deixando-os sozinhos sob a intempérie. Rosilene, sem alternativas e com o olhar ainda embaçado de vergonha, assentiu. Precisamos pegar nossas coisas, disse ela, levantando-se. Minha carroça está ali, apontou Bento para um veículo simples, puxado por um cavalo malhado. Podemos ir buscar o que precisam e partir antes que a chuva piore. Enquanto caminhavam, Rosilene sentiu o peso da decisão que acabara de tomar. Estava entregando seu destino nas mãos de um estranho, por mais bem recomendado que fosse. Mas quando olhou para os rostos esperançosos de seus filhos, soube que não tinha escolha. A chuva lavava seu rosto, misturando-se às lágrimas que teimavam em cair. Era o fim de uma vida, mas talvez, apenas talvez, pudesse ser o começo de outra. A carroça avançava lentamente pela estrada de terra batida, sacudindo a cada buraco que as rodas de madeira encontravam. O céu continuava cinzento, mas a chuva havia dado uma trégua momentânea, como se quisesse permitir que Rosilene e seus filhos contemplassem o novo caminho que se abria à frente. A pequena mala de couro desgastado e 2 sacolas de pano eram tudo o que restara de anos de casamento. Roupas, alguns brinquedos de Benício e Milena, uma foto da mãe falecida de Rosilene e um pequeno caderno de receitas manuscrito a lápis. Benício sentava-se ao lado de Bento, observando com fascínio como o homem guiava o cavalo com comandos suaves. Milena dormia no colo da mãe, exausta pelo turbilhão emocional das últimas horas. O balanço da carroça embalava seu sono inquieto. Ali está, anunciou Bento, apontando para o horizonte enquanto subiam uma colina suave. A fazenda Girassol. Diante deles, se estendia um vale verdejante, cortado por um riacho prateado que serpenteava entre pastagens e plantações. No centro, sobre uma elevação modesta, erguia-se uma casa de 2 andares construída em pedra e madeira, com uma varanda larga que a circundava como um abraço protetor. A poucos metros, um celeiro vermelho e alguns galpões completavam a propriedade. Mas o que mais chamava a atenção eram os campos de girassóis que se estendiam a perder de vista, como um oceano dourado sob o céu plúmbeo. É bonito demais, murmurou Rosilene, surpresa com a sensação de paz que a vista proporcionava, mesmo em meio ao seu desamparo. Foi Clarice quem plantou os primeiros girassóis, comentou Bento, com a voz embargada pela memória. Minha esposa. Ela dizia que eram flores que sempre encontravam a luz, mesmo nos dias mais escuros. Rosilene assentiu em silêncio, compreendendo que aquele homem também carregava suas próprias dores. Havia algo reconfortante em saber que não estava sozinha em seu sofrimento. Ao se aproximarem da casa, um latido rouco anunciou a chegada. Um cachorro mestiço de pelo castanho e branco, com focinho já grisalho, veio mancando em sua direção,
abanando o rabo com entusiasmo. "Sultão!" exclamou Bento com afeto. "Este é o guardião da fazenda. Não se preocupe, ele só parece feroz." Benício despertou do transe contemplativo e seus olhos brilharam ao ver o animal. Milena também acordou com o barulho e, inicialmente assustada, logo se encantou com o cachorro que agora cheirava a carroça com curiosidade. "Posso fazer carinho nele, mamãe?" perguntou o menino, já se inclinando para tocar o pelo do animal. "Espere descer da carroça, filho", respondeu Rosilene, ainda cautelosa naquele ambiente desconhecido. Quando finalmente pararam em frente à casa, Bento desceu primeiro e ofereceu a mão para ajudar Rosilene. O toque breve e respeitoso causou um estremecimento involuntário nela. Fazia tempo que não sentia gentileza nas mãos de um homem. "Dona Janaína", chamou Bento, enquanto ajudava Benício a descer. "Temos visitas." Uma senhora negra, de cabelos brancos presos em um coque impecável, apareceu à porta. Devia ter cerca de 70 anos, mas movimentava-se com a agilidade de alguém muito mais jovem. Seu rosto, marcado por rugas profundas, iluminou-se ao ver as crianças. "Ora, ora, então o velho Bento finalmente trouxe vida para esta casa?" comentou ela, aproximando-se com um sorriso caloroso. "Já não era sem tempo." "Dona Janaína é minha governanta e amiga há mais de 30 anos, explicou Bento. "Ela conhece cada canto desta fazenda melhor do que eu." A senhora examinou Rosilene de cima a baixo, não com julgamento, mas com um olhar avaliador que parecia enxergar além das aparências. "Você tem olhos tristes, menina", disse ela direta, "mas mãos fortes. Isso é bom. Venham, devem estar famintos." Nos primeiros dias o choque foi duro. A adaptação à vida no campo exigia força física, e Rosilene ainda carregava o peso da culpa e do abandono. O trabalho na cozinha começava antes do sol nascer, e só terminava quando todos já haviam jantado. Suas mãos antes macias ganharam calos novos. Seu corpo, criticado pelo ex-marido, agora era instrumento de sobrevivência, capaz de carregar baldes d'água, alimentar animais e preparar refeições para os trabalhadores da fazenda. Mas ela tinha 3 armas invisíveis: sua resistência, sua doçura nos detalhes e a vontade férrea de não deixar os filhos verem seu desespero. Cada noite, após colocar Benício e Milena para dormir no quarto simples mas confortável que dividiam, ela permitia-se chorar em silêncio, deixando as lágrimas lavarem a dor do abandono. As crianças, por outro lado, adaptaram-se com a elasticidade típica da infância. Benício logo se tornou a sombra de seu tião, o capataz da fazenda, aprendendo sobre plantações e animais. Milena encontrou em Dona Janaína uma avó postiça que lhe ensinava cantigas antigas, enquanto colhiam ovos no galinheiro ou separavam grãos na despensa. Logo, Bento percebeu que aquela mulher trazia algo que sua fazenda há tempos não conhecia: cheiro de bolo quente nas manhãs, risadas infantis entre as plantações, panos bordados colorindo os móveis rústicos da casa colonial. Uma tarde, ao retornar de uma vistoria nos campos mais distantes, ele encontrou a mesa da varanda coberta por uma toalha bordada com pequenos girassóis amarelos que não reconheceu. "A senhora sua esposa bordava", explicou Rosilene ao notar seu olhar intrigado. "Dona Janaína me mostrou alguns trabalhos dela guardados no sótão. Espero que não se importe que eu tenha usado o padrão para fazer esta toalha. Achei que combinava com a casa." Bento tocou o bordado com a ponta dos dedos, como se tocasse um talismã precioso. "Não me importo", respondeu com a voz embargada. Clarice apreciaria ver seus girassóis florescendo de novo, mesmo que em linha e agulha. Aquela noite, durante o jantar, pela primeira vez desde a chegada de Rosilene, Bento contou histórias. Falou sobre como conhecera Clarice numa festa junina, sobre os planos que fizeram juntos para a fazenda, sobre a doença que a levou embora cedo demais. As crianças ouviam fascinadas, especialmente quando ele mencionava como Clarice conversava com os girassóis como se fossem pessoas. "Ela dizia que cada flor tinha seu próprio temperamento", explicou Bento, sorrindo para as memórias. "As mais altas eram orgulhosas. As que nasciam tortas tinham personalidade forte." "Como a mamãe!" exclamou Milena, fazendo todos rirem. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Rosilene permaneceu acordada, refletindo.
No quarto pequeno, mas aconchegante, iluminado apenas pelo luar que entrava pela janela, ela percebeu que, pela primeira vez em muitos dias, não havia chorado. No lugar das lágrimas, uma sensação tênue de possibilidade. O coração de Rosilene, no entanto, carregava rachaduras profundas. Ela ouvia nas noites solitárias a voz do ex-marido ecoando dentro de si. Quem vai te querer assim? Aquelas palavras eram como ervas daninhas, crescendo nos cantos escuros de sua alma, ameaçando sufocar qualquer broto de autoestima que tentasse florescer. Em uma manhã particularmente clara, enquanto preparava o café da manhã na cozinha ampla da fazenda, Rosilene encontrou Bento sentado à mesa da varanda, estudando papéis com expressão preocupada. Ele raramente demonstrava inquietação, e aquela visão a perturbou. Algo errado? Perguntou ela, colocando uma xícara de café preto e forte à sua frente. Bento suspirou, dobrando os papéis lentamente. Nada que você precise se preocupar, Rosilene. Problemas da fazenda. Posso ajudar de alguma forma? Insistiu ela, sentando-se na cadeira à frente dele. O sol da manhã banhava seus cabelos escuros, revelando reflexos castanho-avermelhados que Bento nunca havia notado antes. Após um momento de hesitação, ele falou: "A fazenda está enfrentando uma dívida com o banco, consequência de uma safra arruinada por pragas no ano passado. Tenho alguns meses para regularizar a situação." Mas ele não completou a frase, mas o peso das palavras não ditas pairou entre eles. Rosilene sentiu uma onda de pânico. Se a fazenda enfrentava problemas financeiros, o que seria dela e das crianças? Onde iriam? O medo de outro abandono apertou seu peito, roubando-lhe o ar por um instante. "Não se preocupe", disse Bento, notando sua expressão. "Vamos encontrar uma solução. Esta terra já enfrentou secas, pragas e temporais. Vai sobreviver a um banco também." Naquele mesmo dia, as crianças começaram a chamar Bento de pai durante o jantar. Primeiro foi Milena, perguntando se pai Bento podia levá-la para ver os bezerros recém-nascidos no dia seguinte. Depois Benício, questionando se pai o ensinaria a montar o cavalo malhado chamado Ventania. O silêncio que seguiu foi denso como a neblina, que às vezes cobria os campos pela manhã. Rosilene congelou, o garfo suspenso no ar, incapaz de olhar para Bento. Ele, por sua vez, pousou os talheres lentamente, uma emoção indescritível transformando seu semblante. "Se sua mãe não se importar", respondeu finalmente a voz rouca. "Claro que não me importo", respondeu Rosilene rapidamente, embora sentisse seu coração disparar. "Mas vocês precisam entender que Bento não é... Quer dizer, nós somos família", completou Bento, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Diferentes dos outros tipos, talvez, mas ainda assim, família. Os olhos de Benício brilharam. Milena bateu palmas, e Rosilene sentiu medo, um medo profundo e irracional de se apegar àquele homem, àquela casa, àquela vida que não era verdadeiramente sua. As palavras de Robson voltaram com força. "Quem vai te querer assim?" Foi nesse turbilhão que ela encontrou, por acaso, uma caixa com linhas e agulhas no depósito. Uma tarde, enquanto procurava alguns lençóis extras, deparou-se com um baú de madeira entalhada sob uma pilha de mantas. Dentro, encontrou tesouros de Clarice, linhas coloridas, agulhas de vários tamanhos, retalhos de tecidos e desenhos inacabados de bordados. Sem pretensões, apenas buscando um modo de acalmar a mente antes de dormir, Rosilene começou a bordar girassóis em panos velhos, usando os desenhos de Clarice como inspiração. O movimento repetitivo da agulha entrando e saindo do tecido tinha algo de hipnótico, algo que acalmava as tempestades internas. Dona Janaína foi a primeira a notar o talento. "Menina, você tem mãos abençoadas", comentou ao ver o primeiro trabalho completo. Um pequeno pano de mesa com uma borda de girassóis entrelaçados. Nem Clarice, que Deus a tenha, fazia pontos tão delicados. Foi ali que nasceu uma nova esperança. O primeiro bordado vendido na feira semanal de São Damião dos Ventos foi comprado pela esposa do prefeito, que há tempos procurava algo único e autêntico para presentear a irmã que vivia na capital. O segundo, uma toalha de banquete com girassóis e pequenas abelhas, foi encomendado pela proprietária da pousada local. Quando os panos bordados começaram a ser vendidos com regularidade,
Um fio de sustento se costurava à dignidade. Bento, encantado com os desenhos e vendo ali uma oportunidade, teve uma ideia: criar um projeto de turismo rural que unisse os bordados, a culinária local e a vivência do campo. As pessoas da cidade grande pagariam bem para passar alguns dias aqui, aprendendo a fazer pão no forno a lenha, vendo como se ordenha uma vaca, experimentando o verdadeiro silêncio do campo, explicou ele, entusiasmado, durante uma noite em que planejavam juntos a mesa da cozinha. A ideia parecia perfeita. Rosilene poderia ensinar bordado, Dona Janaína compartilharia seus conhecimentos culinários e Bento guiaria os visitantes pela fazenda, mostrando as plantações e os animais. Os quartos vazios do segundo andar, antes testemunhas silenciosas da solidão de Bento, poderiam ser transformados em acomodações confortáveis para os hóspedes. Mas nem todos queriam vê-los prosperar. Na feira seguinte, enquanto Rosilene arrumava sua pequena mesa com os bordados, notou um grupo de mulheres observando-a com expressões hostis. Entre elas, estava uma senhora de nariz afilado e olhos pequenos e penetrantes, vestida com roupas finas demais para o calor daquele dia. É ela, sussurrou a mulher para as outras, a aproveitadora que se instalou na fazenda Girassol. Dona Janaína, que acompanhava Rosilene, aproximou-se rapidamente. Não dê ouvidos a Maricota Álvares, aconselhou em voz baixa. É a cunhada de Bento, irmã de Clarice. Sempre foi invejosa, mesmo quando a irmã era viva. Depois que Clarice partiu, esperava que Bento lhe entregasse a fazenda de bandeja, já que não tiveram filhos. Rosilene assentiu, tentando ignorar os olhares e comentários. Mas as palavras se infiltraram como veneno. Oportunista, deu o golpe do baú, usa os filhos como escudo. A antiga insegurança voltou com força total. Naquela noite, ela chorou novamente, mas desta vez não sozinha. Bento a encontrou na varanda, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a agulha. Rosilene, chamou suavemente, sentando-se ao seu lado no balanço de madeira. Janaína me contou o que aconteceu na feira. Talvez eles estejam certos, sussurrou ela sem conseguir encará-lo. Talvez eu seja mesmo uma aproveitadora. Cheguei aqui sem nada, com 2 crianças para criar, e agora está construindo algo, completou Bento, sua mão cobrindo a dela com delicadeza. Algo belo e honesto com seu trabalho e talento. Não dê ouvidos a Maricota. Ela é uma mulher amarga que nunca soube criar, apenas destruir. Pela primeira vez, Rosilene permitiu-se olhar verdadeiramente nos olhos daquele homem. Não havia pena ali, não havia julgamento ou segundas intenções. Havia apenas aceitação, e algo mais, que ela ainda não estava pronta para nomear. Por que está fazendo tudo isso por nós? Perguntou, a voz quase inaudível. Bento pensou por um longo momento antes de responder. Porque esta fazenda estava morrendo, Rosilene. Não as plantações ou os animais, mas seu espírito. Eu estava morrendo junto com ela até vocês chegarem. Naquela noite, sob o céu estrelado, sentados lado a lado no balanço da varanda, algo mudou entre eles. Não houve beijos ou declarações grandiloquentes, apenas um silêncio compartilhado que dizia mais que palavras. E quando a mão calejada de Bento encontrou a dela, Rosilene não se afastou. O povoado, aos poucos, começou a enxergar a verdade nos olhos da nova família que se formava na fazenda Girassol. Os bordados de Rosilene tornaram-se conhecidos além dos limites de São Damião dos Ventos. A primeira turma de visitantes para o projeto de turismo rural já estava agendada para o mês seguinte. As dívidas, ainda que existentes, pareciam menos ameaçadoras diante das novas perspectivas. Mas o destino, esse bordador caprichoso, preparava novos desenhos para aquele tecido ainda em formação. Quando tudo parecia caminhar para um equilíbrio delicado, o passado voltou com a força de uma tempestade de verão. Era uma quarta-feira comum, dia de aula para as crianças na pequena escola municipal. Rosilene havia acabado de preparar uma fornada especial de pães de queijo para os primeiros hóspedes que chegariam no fim de semana. O aroma convidativo preenchia toda a cozinha quando Dona Janaína entrou apressada, o rosto contraído em preocupação. Tem um homem na porteira perguntando por você, disse a senhora secando as mãos no avental. Disse que é o pai das crianças. O mundo de Rosilene
pareceu congelar naquele instante. A assadeira quente que segurava quase escorregou de suas mãos trêmulas, sendo salva apenas pelo reflexo rápido de Dona Janaína. "Robson", murmurou, mais para si mesma do que como pergunta. "Ele está aqui? Quer que eu o mande embora?" perguntou a governanta, já assumindo uma postura defensiva. Em poucos meses, Dona Janaína havia se tornado uma figura materna para Rosilene, preenchendo o vazio deixado pela mãe falecida anos antes. "Não", respondeu Rosilene, após um momento de hesitação. "Preciso enfrentá-lo. Preciso saber o que quer." Caminhou até a varanda com passos pesados, como se cada um custasse um esforço imenso. Pela primeira vez em meses, sentia-se novamente pequena e insignificante. Aquela mulher abandonada na praça, com 2 filhos famintos e sem destino. Robson esperava encostado em um carro novo, reluzente sob o sol do meio-dia. Estava mais magro, o cabelo cortado diferente, usando roupas que ela não reconhecia. Um estranho familiar. Essa contradição a atingiu com força. "Rose", chamou ele, usando o apelido que só ele usava, com aquele sorriso torto que tanto a encantara anos atrás. "Você está diferente." Ela não respondeu imediatamente, protegendo-se sob o silêncio. Estava diferente, sim. O trabalho no campo havia tornado seu corpo mais forte. O sol pintara sua pele com um dourado saudável, e os cabelos, antes sempre presos em um coque severo por insistência dele, agora caíam livres sobre os ombros. "O que você quer, Robson?" perguntou finalmente sem se aproximar, mantendo-se nos degraus da varanda como se aquela altura lhe desse alguma vantagem. "Vim ver meus filhos", respondeu ele, dando um passo em direção à casa. "E conversar com você. Cometi um erro, Rose. Um erro terrível." Alegou arrependimento. Chorou. Implorou. Falou sobre solidão. Sobre como havia percebido que família era o que realmente importava. Mencionou um emprego novo na capital. Um apartamento espaçoso, onde as crianças teriam seu próprio quarto. Escolas melhores. Oportunidades que a pequena São Damião dos Ventos jamais poderia oferecer. Rosilene escutou tudo em silêncio, observando cada gesto, cada expressão, tentando enxergar verdade naqueles olhos que um dia conhecera tão bem. Parte dela, aquela parte que ainda sangrava com o abandono, queria acreditar. Outra parte, mais sábia e cautelosa, percebia as notas falsas naquela sinfonia de arrependimento. "As crianças estão na escola agora", disse ela finalmente. "Voltam às 4. Pode vê-las então, se quiser." "E quanto a nós, não vamos conversar sobre nós?" insistiu Robson, aproximando-se mais, até ficar a apenas um degrau de distância. "Não existe mais nós, Robson. Você garantiu isso quando saiu no meio da noite, deixando apenas uma carta." As horas que se seguiram foram um teste para a sanidade de Rosilene. Robson foi convidado a esperar na sala, onde Dona Janaína o servia café com uma cortesia gélida, observando-o como uma águia vigiando uma serpente. Bento estava em São Damião dos Ventos, resolvendo questões no banco, completamente alheio ao furacão que se formava em sua casa. Quando o relógio finalmente marcou 4 horas, o som da carroça de seu Tião anunciou a chegada das crianças, que voltavam da escola. Rosilene foi até a porta, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Benício foi o primeiro a ver o pai. O menino congelou no meio do caminho, a mochila escorregando de seu ombro, os olhos arregalados em choque e confusão. Milena, sempre mais impulsiva, correu alguns passos antes de também parar, subitamente hesitante. "Papai?" chamou ela, a voz pequena e incerta. Robson abriu os braços, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. "Meus pequenos, como senti falta de vocês." O que se seguiu foi uma cena desconcertante. Milena, após um momento de vacilação, correu para os braços do pai, enquanto Benício permaneceu imóvel, olhando de Robson para Rosilene, como se buscasse orientação. As crianças se dividiram. Milena, seduzida pelas promessas de presentes e passeios, agarrou-se ao pai, como se temesse que ele desaparecesse novamente. Benício, por outro lado, manteve-se distante, refugiando-se na cozinha junto a Dona Janaína, respondendo às perguntas do pai com monossílabos. Naquela noite, durante o jantar, a atmosfera era densa como névoa. Robson havia sido convidado a permanecer,
mais pela insistência de Milena do que por qualquer desejo real de Rosilene. Quando Bento retornou e encontrou a situação, seu rosto endureceu momentaneamente antes de assumir uma máscara de civilidade. Presenteou Benício com um apito de madeira talhado à mão, como fazia sempre que ia à cidade, e trouxe para Milena uma pequena boneca de pano que a menina mal olhou, ocupada demais em contar ao pai biológico todas as novidades dos últimos meses. Benício ficou em silêncio por 2 dias. Milena adoeceu de angústia, alternando entre momentos de euforia ao lado do pai biológico e crises de choro quando pensava na possibilidade de deixar a fazenda, Dona Janaína, os animais e, principalmente, pai Bento. E Rosilene foi jogada entre o antes e o agora. Parte dela, aquela que ainda carregava as cicatrizes do abandono, queria que Robson sofresse, que sentisse ao menos uma fração da dor que ele causara. Outra parte mais complexa perguntava-se se não deveria dar uma segunda chance, pelo bem das crianças. Bento, por sua vez, mantinha-se à distância, respeitando o que considerava ser uma questão familiar. Mas seus olhos, sempre tão calmos, agora revelavam uma tempestade interior cada vez que pousavam sobre Robson. Especialmente quando o homem tocava casualmente o braço de Rosilene, ou se referia ao tempo em que eram casados como nossos dias felizes. Foi durante um passeio pelos campos de girassóis, com Robson insistindo em conhecer melhor o lugar onde seus filhos estavam vivendo, que o segredo veio à tona. Uma ligação no celular do visitante, atendida distraidamente enquanto caminhavam. Uma voz feminina, alta o suficiente para Rosilene ouvir claramente. Robson, quando você volta? As crianças estão perguntando pelo pai delas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Robson desligou apressadamente, gaguejando uma desculpa sobre um engano ou um mal-entendido. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que Rosilene um dia julgara sinceros, agora evitavam os dela. Quem era? Perguntou ela, a voz estranhamente calma. Ninguém importante, desconversou ele. Apenas uma colega de trabalho confusa sobre... Não minta para mim, interrompeu Rosilene, uma firmeza nova em sua voz. Não depois de tudo. Quem era? Acuado, Robson finalmente confessou. Havia formado uma nova família meses após abandonar Rosilene. A mulher tinha 2 filhos pequenos de um relacionamento anterior. Um pacote completo, sem as complicações de uma ex-esposa. Foram suas palavras exatas, antes de perceber o quanto revelavam. E o que aconteceu? Pressionou Rosilene, estranhamente calma. Por que voltar agora? A resposta veio em fragmentos relutantes. A nova companheira o abandonara recentemente por um antigo namorado. A casa que pertencia a ela teria que ser desocupada. O emprego na capital era apenas uma possibilidade distante, não uma certeza. Até descobrir que Robson já havia formado nova família e só retornara porque fora abandonado de novo. A decepção, paradoxalmente, trouxe paz. Naquela noite, Rosilene tomou sua decisão. Sem gritos ou acusações, pediu a Robson que partisse na manhã seguinte. Não por mim, explicou, mas pelas crianças. Elas não merecem mais mentiras ou despedidas dolorosas. Ele tentou argumentar, prometeu mudar, jurou que seria diferente dessa vez. Mas algo havia mudado em Rosilene. A mulher insegura e temerosa que ele abandonara meses atrás já não existia mais. Em seu lugar, estava alguém que havia aprendido o valor de sua própria força, que conhecia o sabor da independência e o conforto de ser verdadeiramente vista. Você pode ver as crianças quando quiser, disse ela, com uma generosidade que surpreendeu a si mesma. Sempre serão seus filhos. Mas nós, Robson, nós acabamos naquela madrugada em que você saiu sem olhar para trás. Benício assistiu à partida do pai biológico com olhos sérios e avaliadores, muito além de seus 6 anos. Milena chorou, mas foi consolada por Dona Janaína, que prometeu ensinar-lhe a fazer o doce de abóbora que tanto gostava. A vida na fazenda Girassol retomou seu ritmo, como um rio que, após uma tempestade, volta ao seu curso natural. Nas semanas que se seguiram, algo floresceu entre Rosilene e Bento. Uma compreensão silenciosa, um respeito mútuo que ia além das palavras. Eles não falavam sobre sentimentos, mas seus gestos diziam o suficiente.
O cuidado com que ele trazia para ela flores silvestres colhidas durante as rondas pela propriedade, a dedicação com que ela preparava os pratos favoritos dele, o modo como seus olhares se encontravam através da mesa durante as refeições. O outono chegou, pintando os campos com tons de ocre e vermelho. Era época de preparar a terra para o novo plantio, e toda a fazenda fervilhava de atividade. Os primeiros grupos de turistas haviam passado pela fazenda Girassol. Encantados com a experiência de colher seus próprios legumes, aprender a fazer queijo caseiro e, principalmente, participar das oficinas de bordado ministradas por Rosilene. O projeto estava dando certo, melhor do que qualquer um deles havia imaginado. Os quartos da casa grande permaneciam ocupados quase todos os fins de semana, e os comentários positivos dos visitantes já atraíam reservas até para o ano seguinte. São Damião dos Ventos celebrava anualmente o Festival da Colheita, uma tradição que remontava aos tempos dos primeiros colonizadores. Durante 3 dias, a praça central transformava-se em um colorido mercado onde produtores locais exibiam o melhor de suas terras: frutas, verduras, queijos, doces, artesanato. Havia música, dança, comidas típicas e competições diversas. Você deveria participar do concurso de bordados, sugeriu Bento, enquanto jantavam na varanda, observando o pôr do sol que tingia o céu com cores que lembravam os trabalhos de Rosilene. Seu talento merece ser reconhecido. Ela hesitou insegura. Não sei, Bento. Há bordadeiras na cidade que fazem isso há décadas. Eu sou apenas uma iniciante. Iniciante? Ele riu apontando para a toalha que cobria a mesa, um trabalho intrincado de girassóis e abelhas. Você transformou os desenhos simples de Clarice em obras de arte, Rosilene. Tem um dom. Dona Janaína, que servia o café, concordou enfaticamente. O patrão tem razão. Além do mais, seria bom para o negócio. Pense em todos aqueles turistas da capital vendo seu trabalho. Assim, entre encorajamentos e preparativos para o festival, Rosilene começou a trabalhar em uma peça especial. Passava horas após o jantar, quando as crianças já dormiam, debruçada sobre o bastidor, criando um painel que chamou de Raízes do Recomeço. Era uma cena complexa, que retratava uma mulher, 2 filhos e um campo de girassóis ao fundo, com detalhes minuciosos como pequenos insetos entre as flores e nuvens que pareciam movimentar-se no céu bordado. Cada ponto era uma história, cada cor um sentimento. O amarelo vibrante dos girassóis falava de esperança, o azul profundo do céu representava as lágrimas derramadas, o verde dos caules simbolizava o crescimento, a renovação. Ela bordava não apenas linhas sobre tecido, mas sua própria jornada, sua própria transformação. A manhã do festival chegou com um céu limpo e uma brisa suave, um dia perfeito para celebrações ao ar livre. Rosilene vestiu-se com cuidado especial, usando um vestido azul claro que Dona Janaína havia insistido que comprasse na última ida à cidade. Combina com seus olhos, garantira a governanta. Bento também parecia diferente naquela manhã, barbeado impecavelmente, usando uma camisa branca engomada e calças escuras, parecia mais jovem e menos severo. Suas mãos, normalmente ocupadas com ferramentas ou documentos da fazenda, agora carregavam uma pequena caixa de madeira entalhada. Um presente, disse ele, estendendo-a para Rosilene enquanto esperavam Benício e Milena terminarem de se arrumar. Para dar sorte no concurso. Dentro da caixa havia um broche delicado em forma de girassol, trabalhado em prata com detalhes em âmbar. Era de Clarice, explicou Bento, a voz embargada pela emoção. Ela gostaria que você o usasse hoje. Bento, eu não posso aceitar. É muito valioso, muito pessoal, protestou Rosilene, tocada pelo gesto, mas temerosa de suas implicações. Por favor, insistiu ele, tomando o broche e prendendo-o cuidadosamente no vestido dela. Não é apenas um objeto, Rosilene. É um símbolo de continuidade, de vida que segue, que se renova. Seus olhares se encontraram, e pela primeira vez, Rosilene permitiu-se ver o que estivera ali durante meses, não apenas gratidão ou amizade, mas algo mais profundo, mais assustador em sua intensidade. Algo que poderia ser, se ela tivesse coragem de nomear, amor. A praça de São Damião dos Ventos estava irreconhecível.
Barracas coloridas formavam corredores por onde circulavam moradores e visitantes. O ar carregava aromas de comidas típicas: pamonha, curau, pinhão cozido, churrasco, misturados ao perfume das flores que decoravam cada espaço disponível. Músicos locais tocavam em um pequeno palco montado próximo ao coreto, enchendo o ambiente com melodias tradicionais. As crianças logo se perderam entre as atrações, seguras sob a vigilância de Dona Janaína, que prometeu levá-las para todos os brinquedos e jogos. Bento e Rosilene caminharam lado a lado até o salão paroquial, onde aconteceria o concurso de bordados. Maricota Álvares estava lá, claro, como uma das juradas. Seu olhar, quando pousou sobre Rosilene, congelaria o próprio sol. Mais gélido ainda ficou quando notou o broche no vestido da concorrente. Aquele mesmo broche que, como irmã de Clarice, ela sempre cobiçara. O salão estava cheio. Mulheres de todas as idades, algumas que bordavam desde meninas, outras que haviam aprendido recentemente, expunham seus trabalhos com orgulho. Toalhas, colchas, painéis, almofadas, uma explosão de cores, técnicas e histórias contadas em linha e agulha. "Tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Bento, notando a hesitação de Rosilene diante de tantos trabalhos magníficos. Ela assentiu, apertando a embalagem que continha seu painel. "Tenho. Não pelo prêmio, mas por mim mesma. Por tudo que esse bordado representa." Enquanto instalava sua peça no local designado, Rosilene sentiu-se observada. Não apenas por Maricota e as outras concorrentes, mas por toda a comunidade que, aos poucos, havia se tornado sua. Conhecia agora os nomes dos comerciantes, das outras mães da escola, dos trabalhadores das fazendas vizinhas. Não era mais a estranha abandonada na praça, era parte daquele lugar. No Festival da Colheita, entre barracas, música e celebrações, Rosilene venceu a competição de bordados com sua peça Raízes do Recomeço. Ganhou aplausos e respeito. Até mesmo Maricota, a contragosto, teve que reconhecer a superioridade técnica e emocional daquele trabalho. "Não esperava menos de você", disse Bento, quando caminhavam de volta para onde as crianças esperavam com Dona Janaína. "Tem o dom de transformar dor em beleza." Foi nesse mesmo dia, enquanto celebravam a vitória com limonada e bolos caseiros, sob a sombra generosa de uma árvore na praça, que Rosilene sentiu uma tontura súbita. O mundo girou por um instante, e se não fosse pelo braço forte de Bento, teria caído. "Você está bem?" perguntou ele, alarmado. "É o calor?" "Estou bem", garantiu ela, embora seu rosto pálido contasse outra história. "Só preciso descansar um pouco." Mas não era cansaço, nem o calor do dia. Era algo mais, algo que ela suspeitava há algumas semanas, mas temia confirmar. Era vida, nova vida crescendo dentro dela. O filho era de Bento. Uma noite de carinho, entre costuras e confidências, havia mudado tudo. Ele reagiu com emoção, pedindo-a em casamento diante dos amigos de infância, em frente à fogueira do festival. "Grávida?" A palavra saiu dos lábios de Bento como uma prece, um sussurro reverente que parecia ecoar entre eles, apesar do burburinho do festival ao redor. Seus olhos, normalmente tão contidos, agora transbordavam de emoção. Surpresa, alegria, temor, tudo misturado em um turbilhão que Rosilene conhecia bem. Eles haviam se retirado para um canto mais tranquilo da praça, longe dos olhares curiosos, enquanto Dona Janaína distraía as crianças com algodão doce e jogos de argolas. Ali, protegidos pela sombra de um ipê antigo, Rosilene finalmente compartilhou a suspeita que vinha guardando há semanas. "Ainda não tenho certeza absoluta", explicou ela, as mãos inquietas alisando dobras inexistentes no vestido azul. "Mas os sinais estão todos lá. O atraso, as tonturas, essa sensação de..." Ela hesitou, incapaz de traduzir em palavras aquela percepção íntima e primordial de que seu corpo abrigava nova vida. Bento não disse nada por um longo momento. Apenas tomou as mãos dela entre as suas, ásperas pelo trabalho na terra, e as beijou com uma reverência que fez os olhos de Rosilene marejarem. "Um filho", murmurou ele finalmente, a voz embargada. "Nosso filho." Ali mesmo, diante da árvore centenária que testemunhara gerações de histórias de São Damião dos Ventos, Bento ajoelhou-se. Não tinha anel para oferecer, não havia preparado discurso elaborado,
Mas seus olhos diziam tudo o que Rosilene precisava saber. Casa comigo, Rosilene, pediu simplesmente. Não pelo bebê, não por conveniência, mas porque não consigo mais imaginar a Fazenda Girassol ou minha vida sem você. Ela quis responder imediatamente, mas as palavras ficaram presas na garganta. Não era hesitação, era a emoção transbordando, impedindo que o sim escapasse dos lábios. Em vez de falar, puxou-o para que se levantasse e o abraçou com força, enquanto lágrimas silenciosas marcavam trilhas em suas faces. Mas o destino preparava seu maior teste. Na manhã seguinte, enquanto a cidade ainda dormia, exausta após as celebrações do festival, o céu amanheceu de um cinza inquietante. Nuvens pesadas acumulavam-se no horizonte, prometendo mais que a chuva habitual daquela época do ano. O vento, inicialmente uma brisa, foi ganhando força ao longo do dia, transformando-se em rajadas violentas que curvavam as árvores como se fossem juncos frágeis. Vem tempestade grande, anunciou seu tião, o capataz, observando preocupado o céu enquanto reunia os trabalhadores no celeiro. Precisamos reforçar os galpões, guardar os equipamentos, recolher os animais para lugares protegidos. Bento, que conhecia os humores do clima local, como quem conhece os próprios pensamentos, imediatamente ordenou que todos os turistas que ainda estavam na fazenda partissem antes que as estradas ficassem intransitáveis. Deu instruções precisas para que cada canto da propriedade fosse preparado para enfrentar o que estava por vir. É só chuva, não é, mãe? Perguntou Benício, observando da janela da cozinha os trabalhadores correndo de um lado para outro, pregando tábuas, amarrando lonas, movendo sacos de grãos para locais mais elevados. Vai passar logo, garantiu Rosilene, embora sentisse no ar aquela eletricidade inquietante que precede grandes tempestades. Abraçou o filho pelos ombros, tentando transmitir uma segurança que não sentia completamente. Temos que ajudar a preparar tudo. Que tal embalarmos as coisas frágeis da casa? As horas seguintes foram de trabalho intenso. Até mesmo as crianças participaram. Benício carregando pequenos objetos para lugares seguros, Milena ajudando Dona Janaína a guardar alimentos que poderiam estragar caso a energia faltasse. A tempestade, enquanto isso, aproximava-se inexoravelmente, anunciada por trovões cada vez mais próximos, como tambores de guerra no horizonte. Foi no meio da tarde que o céu desabou. A chuva veio primeiro em gotas grossas e esparsas, que logo deram lugar a cortinas densas que tornavam impossível enxergar além de alguns metros. O vento uivava entre as frestas das janelas, fazendo a casa colonial tremer em seus alicerces centenários. Relâmpagos cortavam o céu escurecido, iluminando brevemente o mundo transformado em caos líquido. Reunidos na sala, ao redor do fogão a lenha que Bento insistira em manter aceso para combater a umidade repentina, eles aguardavam. Milena dormia, exausta no colo de Rosilene. Benício jogava cartas com Dona Janaína, tentando distrair-se do medo que sentia cada vez que um trovão mais forte sacudia as janelas. Bento, inquieto, levantava-se a cada poucos minutos para verificar portas e janelas, ou para espreitar através das cortinas o cenário apocalíptico lá fora. Foi durante uma dessas inspeções que ele viu. Um clarão mais forte iluminou o céu, revelando por um instante o celeiro principal, onde armazenavam equipamentos, sementes e parte da última colheita. As portas, que ele mesmo havia trancado horas antes, balançavam violentamente, abertas pela força do vento. Sem pensar duas vezes, Bento pegou uma capa de chuva e um lampião. Preciso verificar o celeiro, anunciou, já se dirigindo à porta. As portas se abriram. Se a água entrar, perderemos tudo. Não vá, pediu Rosilene, subitamente tomada por um medo irracional. Espere a chuva diminuir um pouco. Não posso, respondeu ele, beijando-a brevemente na testa. Aquelas sementes são nosso futuro. Volto logo. A espera pareceu interminável. Minutos transformaram-se em 1 hora, depois em 2. Rosilene alternava entre embalar Milena, que acordara chorando com o barulho de um trovão particularmente forte, e olhar ansiosamente pela janela, tentando em vão discernir algum movimento na escuridão tumultuada. Foi seu tião quem finalmente apareceu, encharcado e ofegante, trazendo a notícia que gelou o sangue de Rosilene.
Uma parte do telhado do celeiro havia desabado. Bento estava bem, mas ferido. Um corte na testa, talvez uma costela quebrada. Precisava de ajuda para voltar a casa. Nos dias que se seguiram, ficou claro o estrago causado pela tempestade. Uma tempestade intensa se abateu sobre a fazenda, destruindo metade da plantação. O celeiro principal, embora ainda de pé, precisaria de reformas extensas. Os campos de girassóis, orgulho da fazenda Girassol, estavam devastados. Talos quebrados, flores arrancadas, terra encharcada onde antes floresciam fileiras ordenadas de amarelo vibrante. Quando as águas finalmente baixaram e as estradas tornaram-se novamente transitáveis, as más notícias se espalharam pela região. Outras propriedades também haviam sofrido, mas poucas tão severamente quanto a fazenda Girassol, cuja localização no vale a tornara especialmente vulnerável ao escoamento das águas das colinas. Foi então que Maricota Álvares fez sua jogada. Apresentou-se na fazenda numa manhã clara, uma semana após a tempestade, dirigindo seu carro importado pela estrada ainda enlameada com uma determinação que não combinava com seus sapatos de salto fino. Encontrou Bento na varanda, o braço em uma tipóia improvisada, estudando papéis que detalhavam os prejuízos. Vim fazer uma proposta de negócios, anunciou sem preâmbulos, sentando-se sem ser convidada. Quero comprar a fazenda Girassol. O valor oferecido era irrisório, menos da metade do que a propriedade valia mesmo em seu estado atual. Maricota sabia que Bento enfrentava dificuldades financeiras mesmo antes da tempestade. Agora, com os danos extensos e a perda da colheita, a situação era desesperadora. Esta terra está na família Álvares há gerações, argumentou ela, fingindo sentimentalismo. Clarice gostaria que continuasse assim. Você não tem mais idade para reconstruir tudo, Bento, e agora tem uma família para sustentar. O modo como ela pronunciou a palavra família, com um desdém mal disfarçado, revelou suas verdadeiras intenções. Não era apenas a terra que Maricota queria, era apagar a presença de Rosilene e seus filhos, era negar a nova vida que estava por vir, era reescrever a história à sua maneira. Bento recusou a oferta no mesmo instante, com uma firmeza que surpreendeu até mesmo Rosilene, que observava a cena da porta da cozinha, o coração apertado de apreensão. Maricota partiu furiosa, jurando que voltaria quando ele recuperasse o juízo. Mas os vizinhos, agora aliados, denunciaram suas manobras. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena São Damião dos Ventos. Maricota Álvares estava tentando aproveitar-se da tragédia para tomar a fazenda Girassol por uma ninharia. O projeto turístico estava ameaçado, isso era evidente. Sem os campos de girassóis, sem o celeiro onde aconteciam as oficinas de queijo e pão, sem a estrutura adequada para receber visitantes, a fonte de renda que começava a florescer murchou como as flores destruídas pela tempestade. As reservas foram canceladas uma após a outra, os depósitos devolvidos, os sonhos postergados. Vamos reconstruir, insistia Bento, mesmo quando os números nos papéis contavam uma história diferente. Esta terra já enfrentou secas, pragas, geadas. Uma tempestade não vai nos derrubar. Mas não era apenas uma tempestade. Era a dívida com o banco, agora ainda mais difícil de pagar. Era o custo dos reparos, muito além do que as economias permitiam. Era o prazo para a próxima colheita, que parecia curto demais para recuperar tudo o que fora perdido. Rosilene bordava em silêncio durante as noites, mesmo exausta pelo trabalho diurno de limpeza e recuperação. Seus dedos moviam-se quase automaticamente, criando novos desenhos de girassóis que pareciam mais vibrantes, mais vivos que nunca, como se, através da linha e da agulha, ela pudesse replantar o que a tempestade destruíra. Foi durante uma dessas noites de bordado que Benício apareceu na sala, os olhos assustados, ainda que tentasse parecer forte. "Mãe", chamou baixinho, "vamos ter que ir embora da fazenda?" A pergunta pegou Rosilene de surpresa. Acreditava que havia protegido as crianças das preocupações financeiras, das discussões sobre o futuro incerto. Mas crianças têm antenas sensíveis para as tensões dos adultos, captam os silêncios preocupados, interpretam olhares trocados, entendem suspiros abafados. "Não, filho", respondeu ela, pousando o bordado para abrir os braços.
Benício correu para o abraço, repousando a cabeça em seu ombro, como fazia quando era menor. Esta é nossa casa agora. Vamos encontrar um jeito. Mas como? A pergunta ecoava em sua mente enquanto embalava o filho, até que ele adormecesse em seu colo, pesado e quente como um filhote de gato. Como manter a promessa que acabara de fazer? Como salvar não apenas a fazenda, mas a família que haviam construído ali? A resposta veio de onde menos esperavam. Era uma quarta-feira cinzenta quando um carro preto, reluzente e discretamente luxuoso estacionou na entrada da fazenda Girassol. Dele desceu um homem de terno escuro e óculos de armação fina, carregando uma maleta de couro. Apresentou-se como Carlos Menezes, representante de uma galeria de arte de São Paulo especializada em artesanato brasileiro. "Procuro por Rosilene Silva", anunciou com a dicção precisa de quem está acostumado a negociações. "Fui informado de que ela cria bordados excepcionais." Rosilene, que alimentava as galinhas quando o visitante chegou, enrubesceu com o elogio inesperado. Usava um vestido simples, manchado de terra, e um lenço protegia seus cabelos do sol fraco daquela manhã. Nada nela lembrava a artista talentosa que o homem aparentemente buscava. "Sou eu", respondeu, limpando as mãos no avental antes de estender uma delas para o visitante. A surpresa no rosto dele foi breve, mas perceptível. Claramente esperava alguém mais velho, talvez com o aspecto estereotipado de artesã tradicional. Recompôs-se rapidamente, porém, retomando o tom profissional. "Senhora Silva, seus trabalhos causaram grande impressão em nossa diretora de aquisições, que teve a oportunidade de ver suas peças durante o Festival da Colheita." Bento, que observava a cena de longe, aproximou-se. Havia algo no jeito daquele homem da cidade grande, no corte impecável de seu terno, na maneira como olhava para Rosilene, que o deixava instintivamente alerta. O visitante foi convidado para um café na varanda, hospitalidade que, mesmo em tempos difíceis, era inegociável na fazenda Girassol. Ali, entre xícaras fumegantes e fatias de bolo de fubá feito por Dona Janaína, Carlos Menezes expôs sua proposta. Um investidor de São Paulo propôs um contrato milionário para levar os bordados de Rosilene a galerias e lojas da capital. Os valores mencionados fizeram os olhos de Rosilene se arregalarem. Era mais dinheiro do que ela jamais imaginara ganhar, o suficiente para pagar todas as dívidas da fazenda, reconstruir o que fora perdido e ainda garantir segurança financeira por muito tempo. Havia, porém, uma condição. A família teria de se mudar para São Paulo. "A autenticidade é parte fundamental do apelo comercial", explicou Menezes, ajustando os óculos no nariz fino. "Nossa clientela valoriza não apenas o produto, mas a história por trás dele. A senhora representaria o interior do Brasil, a tradição, as raízes, participaria de exposições, daria entrevistas, ministraria workshops para um público seleto." Bento empalideceu. Sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés, como se uma segunda tempestade, mais devastadora que a primeira, desabasse sobre ele. Levantou-se abruptamente, murmurando uma desculpa sobre verificar o conserto do telhado, e afastou-se com passos pesados. Rosilene observou-o partir, o coração dividido entre a oportunidade inesperada e o medo de magoar aquele homem que havia dado a ela e aos filhos não apenas abrigo, mas um lar. "Preciso de tempo para pensar", disse finalmente ao visitante. "É uma decisão importante." Carlos Menezes concordou, deixando um cartão com seus contatos e prometendo retornar em uma semana para conhecer a resposta. Partiu em seu carro preto reluzente, deixando para trás uma nuvem de poeira e incertezas. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Rosilene encontrou Bento sentado sozinho na varanda, contemplando os campos devastados sob o luar prateado. Sentou-se ao lado dele no velho balanço de madeira, o silêncio entre eles carregado de palavras não ditas. "Você deveria aceitar", disse ele finalmente, a voz rouca de emoção contida. "É uma oportunidade única para você, para os meninos. A cidade grande tem escolas melhores, médicos, futuro. E você?", perguntou ela, tocando levemente sua mão calejada. "Esta terra é meu sangue, Rosilene. Não posso deixá-la." A semana que se seguiu foi de reflexão profunda. Rosilene pesava os prós e contras. Imaginava os filhos crescendo em São Paulo,
longe da natureza que tanto amavam, mas com acesso a oportunidades que São Damião dos Ventos jamais poderia oferecer. Tentava visualizar-se como a artista requisitada em galerias sofisticadas, ela que até poucos meses atrás não passava de uma mulher abandonada com 2 filhos e sem perspectivas. Benício percebeu a tensão no ar. Com sua sensibilidade aguçada, o menino captava as correntes emocionais que fluíam entre os adultos. Uma tarde, enquanto ajudava seu tião a reerguer uma cerca derrubada pela tempestade, o garoto perguntou diretamente: "Se a gente for embora, você vai ficar triste, pai Bento?" O homem interrompeu o trabalho, encarando aqueles olhos infantis que, de alguma forma, enxergavam além das aparências. "Sim, filho", respondeu com honestidade. "Mas às vezes, a gente precisa deixar partir quem ama." "Como meu outro pai fez com a gente?" perguntou Benício, a confusão evidente em sua voz. "Não", corrigiu Bento, ajoelhando-se para ficar na altura do garoto. "Seu pai biológico deixou vocês por egoísmo. É diferente de deixar alguém partir para que tenha uma vida melhor, entende?" A resposta veio não com palavras, mas com ação. Na manhã em que Carlos Menezes retornaria para buscar sua resposta, Rosilene acordou antes do amanhecer. Vestiu roupas de trabalho, calçou botas velhas e dirigiu-se aos campos arruinados. Ali ajoelhou-se na terra ainda úmida e começou a arrancar ervas daninhas, a preparar o solo, a trabalhar como se sua vida dependesse disso. Bento encontrou-a assim, horas depois, o rosto sujo de terra, as mãos feridas pelo trabalho árduo, mas os olhos brilhando com uma determinação que ele conhecia bem. "O que está fazendo, Rosilene?" perguntou, embora já soubesse a resposta. "Plantando girassóis", respondeu ela simplesmente. "Não podemos entregar o que é nosso." Durante a colheita de emergência, sob chuva e lama, a comunidade inteira se uniu para salvar o que restava dos girassóis. Bento e Rosilene lideraram de mãos dadas. Foi ali, entre enxadas e esperança, que ela entendeu. A fazenda não era um lugar, era um lar. Carlos Menezes retornou, pontual como um relógio suíço, encontrando não apenas Rosilene, mas toda a comunidade de São Damião dos Ventos trabalhando nos campos da fazenda Girassol. Comerciantes, professores, agricultores vizinhos, todos haviam aparecido espontaneamente para ajudar. "Esta é minha resposta", disse Rosilene ao visitante surpreso, apontando para as pessoas que trabalhavam harmoniosamente, para as crianças que corriam entre os adultos, distribuindo água e sanduíches, para Bento, que coordenava tudo com a sabedoria de quem conhece a terra como a palma da mão. "Não posso abandonar o que construímos aqui." Recusaram a proposta. Bento renegociou a dívida com o banco, usando os bordados como garantia de um novo modelo de renda comunitária. Carlos Menezes, impressionado com o que testemunhara, propôs um acordo alternativo. Representaria os bordados de Rosilene na capital, mas sem exigir sua mudança. "Autenticidade", reconheceu ele, "não é algo que se cria em um estúdio. Está aqui, nesta terra, nestas mãos." Os meses que se seguiram transformaram não apenas a fazenda Girassol, mas toda a comunidade de São Damião dos Ventos. O que começara como um esforço solidário para ajudar Bento e Rosilene a reconstruírem o que a tempestade destruíra, tornou-se algo maior, algo que ninguém havia planejado, mas que cresceu organicamente, como as próprias flores que voltavam a colorir os campos. A antiga sede da fazenda, uma construção anexa à casa principal que servia apenas como depósito de ferramentas e bugigangas acumuladas ao longo dos anos, foi transformada em um centro cultural. Mãos calejadas pelo trabalho rural ergueram paredes, assentaram tijolos, instalaram janelas amplas que permitiam a entrada generosa da luz natural. A madeira antiga foi lixada e envernizada, revelando veios dourados que haviam passado décadas escondidos sob camadas de poeira. "Nunca pensei que saberia fazer isso", comentou seu Zé Pequeno, pescador aposentado que descobriu um talento tardio para a marcenaria enquanto instalava as prateleiras que exibiriam os bordados. Seu tião, o fiel capataz da fazenda, apenas sorriu, observando como aquele projeto havia despertado habilidades adormecidas em tantos moradores. Ele mesmo, acostumado a lidar apenas com plantações e animais, surpreendera-se ao descobrir que tinha mãos firmes para restaurar móveis antigos, trazendo de volta à vida peças que pareciam irrecuperáveis.
A inauguração do Centro Cultural Girassol aconteceu numa tarde dourada de primavera, quando os primeiros botões amarelos começavam a se abrir nos campos recuperados. A praça improvisada em frente à construção estava repleta de moradores de São Damião dos Ventos e visitantes das cidades vizinhas, atraídos pelo burburinho positivo que se espalhara pela região. Rosilene, com o ventre já visivelmente arredondado pela gravidez de 5 meses, cortou a fita simbólica. Ao seu lado, Bento parecia 10 anos mais jovem, o rosto marcado pelo trabalho árduo dos últimos meses, mas iluminado por uma alegria profunda. Benício e Milena, vestidos com suas melhores roupas, seguravam pequenos buquês de girassóis, orgulhosos de seu papel na cerimônia. Este lugar não pertence apenas à Fazenda Girassol, declarou Bento em seu breve discurso. Pertence a todos que colocaram aqui seu suor, suas esperanças, sua fé no recomeço. É um símbolo do que podemos construir juntos. Dentro do centro recém-inaugurado, uma exposição de bordados ocupava a sala principal. Não apenas as criações de Rosilene, mas trabalhos de mulheres de toda a região. Algumas que bordavam há décadas, outras que haviam aprendido recentemente, inspiradas pelo sucesso da Bordadeira dos Girassóis, como Rosilene passara a ser conhecida. Mulheres da região, antes invisíveis, passaram a bordar com Rosilene, a vender seus trabalhos e ensinar a arte às novas gerações. Dona Teresa, viúva há 15 anos que vivia de uma pensão mínima, agora complementava sua renda com toalhas bordadas, que eram disputadas pelos turistas. Joana, mãe solteira de 3 filhos, conseguira comprar material escolar novo para as crianças com o dinheiro de suas almofadas decorativas. Nunca imaginei que minhas mãos pudessem criar algo tão bonito, confidenciou Maria da Luz, senhora de 70 anos que, após uma vida inteira de trabalho na roça, descobrira no bordado uma forma de expressão que alimentava não apenas o corpo, mas a alma. O acordo com Carlos Menezes prosperava. Uma vez por mês, o representante vinha de São Paulo buscar as peças encomendadas por galerias e lojas sofisticadas da capital. Pagava preços justos, garantindo que o trabalho artesanal fosse valorizado como merecia. Os bordados de São Damião dos Ventos começavam a ganhar reconhecimento nacional, atraindo ainda mais visitantes para o turismo rural da Fazenda Girassol. A antiga rival, Maricota Álvares, observava tudo à distância, com um misto de inveja e admiração relutante. Após sua tentativa frustrada de comprar a fazenda por um preço irrisório, tornara-se persona non grata em muitos círculos da pequena cidade. Mesmo as senhoras que antes a bajulavam por sua posição social, agora preferiam a companhia de Rosilene, que oferecia oficinas gratuitas de bordado nas tardes de quarta-feira. Uma tarde, para surpresa de todos, Maricota apareceu em uma dessas oficinas. Vim aprender, anunciou secamente, evitando olhar diretamente para Rosilene. Se me aceitarem. O silêncio que se seguiu foi denso como a névoa que às vezes cobria os campos nas manhãs de inverno. As mulheres presentes trocaram olhares incertos, esperando a reação de Rosilene. Ela, após um momento de hesitação, simplesmente indicou uma cadeira vazia ao seu lado. Todo mundo é bem-vindo aqui, respondeu com simplicidade. Mas terá que começar do básico como todas nós. Aquele pequeno gesto de reconciliação, embora aparentemente insignificante, representava algo maior na trajetória de Rosilene. A mulher insegura e ferida que chegara à Fazenda Girassol meses atrás, carregando não apenas seus filhos, mas o peso do abandono e da vergonha, agora era capaz de estender a mão até mesmo para quem tentara prejudicá-la. Não por ingenuidade ou fraqueza, mas pela força que vem da certeza de seu próprio valor. O casamento de Bento e Rosilene foi celebrado sem grandes pompas, apenas com a presença dos amigos mais próximos e da comunidade que se tornara uma família estendida. A cerimônia aconteceu no campo de girassóis recuperado, sob um arco trançado com ramos e flores silvestres. Dona Janaína chorou copiosamente, abençoando a união como se fosse a mãe da noiva. Seu tião, normalmente tão contido, permitiu-se um sorriso largo ao ver seu patrão e amigo finalmente encontrar a felicidade. Benício e Milena participaram ativamente da cerimônia, carregando as alianças e espalhando pétalas de girassol pelo caminho improvisado entre as flores. A menina, especialmente, estava radiante em seu vestido amarelo,
girando entre os convidados como uma pequena fada dos campos. Enquanto dançava com Bento, sob as estrelas daquela noite perfeita, Rosilene permitiu-se um momento de reflexão. Pensou na mulher quebrada que era quando chegou ali, nas palavras cruéis de Robson ecoando em sua mente. Quem vai te querer assim? A resposta agora era clara, estampada no rosto do homem que a conduzia com delicadeza pela pista de dança improvisada, nos olhares carinhosos de seus filhos, na aceitação calorosa de toda uma comunidade. No que está pensando? Perguntou Bento, notando seu olhar distante. Em como a vida dá voltas, respondeu ela, repousando a cabeça em seu ombro. Em como os finais podem ser novos começos. Ele sorriu, compreendendo. Como os girassóis, murmurou em seu ouvido, que morrem a cada inverno apenas para renascer mais fortes na primavera seguinte. Naquela noite, sob a lua cheia que banhava os campos com sua luz prateada, Rosilene soube com certeza. Aquela terra que a acolhera em seu momento mais vulnerável não era apenas um lugar para morar ou trabalhar. Era o solo onde suas raízes, antes arrancadas pelo abandono, agora se aprofundavam e se fortaleciam. Era onde seu coração, como os girassóis que se tornaram seu símbolo, encontrara finalmente a luz após a tempestade. O verão chegou, trazendo com ele o calor acolhedor que fazia os girassóis se voltarem para o céu em reverência ao sol. A barriga de Rosilene crescia a cada dia, acompanhando o ritmo das plantações que agora floresciam com vigor renovado. Em suas aulas de bordado, agora formalmente estabelecidas como parte do programa educacional do Centro Cultural Girassol, ela frequentemente repousava a mão sobre o ventre arredondado, sentindo os movimentos da criança que carregava, uma menina, conforme revelara a ultrassonografia realizada na cidade vizinha. Vai se chamar Clara, anunciou durante um jantar familiar, um nome que homenageava sutilmente Clarice, a primeira esposa de Bento, sem a pretensão de substituí-la ou apagar sua memória. Era um reconhecimento da história que precedera a deles, uma forma de honrar o passado enquanto construíam o futuro. Bento, ao ouvir o nome escolhido, não conseguiu conter a emoção. Seus olhos, normalmente tão contidos, marejaram. Ele simplesmente assentiu, incapaz de traduzir em palavras a gratidão que sentia por aquele gesto. Dona Janaína, sempre atenta aos sentimentos não expressos, apertou brevemente o ombro de Rosilene, em aprovação silenciosa. A notícia da gravidez havia chegado até Robson, que mandara um cartão de felicitações e um pequeno presente para o bebê. As visitas aos filhos tornaram-se mais regulares, ainda que breves. Havia nele uma aceitação resignada da nova realidade, um reconhecimento tardio de que a família que abandonara havia não apenas sobrevivido, mas prosperado sem ele. Benício e Milena o recebiam com o entusiasmo contido das crianças, que começam a compreender as complexidades das relações adultas, felizes por vê-lo, mas já sem a expectativa de que voltasse a ser uma presença constante em suas vidas. O Centro Cultural Girassol expandia-se além das expectativas iniciais. Além das oficinas de bordado, agora abrigava aulas de música, um pequeno cinema comunitário onde eram exibidos filmes nos fins de semana e um espaço dedicado à literatura, com uma biblioteca modesta, mas crescente, formada por doações de moradores e visitantes. Nunca pensei que veria algo assim em São Damião dos Ventos, comentou o velho professor Antenor, doando sua coleção pessoal de clássicos brasileiros para a biblioteca. Esta cidade sempre foi um lugar de partidas. Os jovens iam embora em busca de oportunidades. Agora, temos algo que os faz querer ficar. De fato, a pequena São Damião dos Ventos ganhava nova vida. Casas abandonadas eram reformadas, pequenos comércios surgiam para atender ao fluxo crescente de visitantes. Jovens que haviam partido para grandes centros consideravam a possibilidade de retornar. A semente plantada na fazenda Girassol espalhava-se, germinava em terrenos inesperados. O investimento no turismo rural dava frutos além do esperado. A combinação única de experiência autêntica do campo, artesanato de qualidade e a hospitalidade natural dos moradores atraía não apenas turistas convencionais, mas artistas, escritores, pessoas em busca de reconexão com a terra e consigo mesmas. Você construiu algo extraordinário aqui.
observou Carlos Menezes durante uma de suas visitas mensais. O representante, inicialmente tão urbano e deslocado naquele ambiente rural, agora parecia perfeitamente à vontade, usando botas de couro em vez dos sapatos sociais, conversando animadamente com os moradores locais. Não construí sozinha, corrigiu Rosilene, observando a movimentação ao redor do centro cultural, onde crianças brincavam sob a sombra de árvores recém-plantadas e idosos ensinavam jogos tradicionais aos visitantes. Cada pessoa aqui colocou um pedaço de si neste lugar. Numa tarde particularmente quente, enquanto descansava na varanda da casa principal, Rosilene foi surpreendida pela visita inesperada de Maricota Álvares, a cunhada de Bento, que nas últimas semanas frequentara as oficinas de bordado com uma dedicação surpreendente, trazia nas mãos um pequeno embrulho. É para o bebê, disse secamente, evitando o olhar direto que era sua característica. Fiz eu mesma. O presente era um macacão delicado, bordado com pequenos girassóis que seguiam o padrão ensinado por Rosilene nas aulas. O trabalho revelava mãos ainda inexperientes, mas havia nele um cuidado, uma intenção que transcendia a técnica. É lindo, Maricota, agradeceu Rosilene sinceramente. Clara vai adorar. Um silêncio desconfortável pairou entre elas por alguns instantes, carregado de histórias não ditas, ressentimentos passados, possibilidades futuras. Foi Maricota quem finalmente o quebrou, com palavras que custaram mais do que qualquer bordado que já fizera. Clarice teria gostado de você, admitiu, a voz embargada. Ela sempre dizia que Bento precisava de alguém que enxergasse além da casca dura que ele mostra ao mundo. Alguém que entendesse que aquela fazenda não é apenas terra e plantações, mas o coração dele batendo fora do peito. Rosilene não respondeu imediatamente, absorvendo o peso daquelas palavras que eram, à sua maneira, uma bênção tardia, um reconhecimento do lugar que ocupava não apenas na vida de Bento, mas na continuidade de uma história que começara muito antes dela. Obrigada, disse finalmente, os olhos marejados. Isso significa muito para mim. O nascimento de Clara aconteceu numa madrugada de janeiro, quando os primeiros raios de sol começavam a dourar os campos de girassóis. Foi um parto rápido e sem complicações, como se a menina estivesse ansiosa para se juntar à família que a aguardava. Bento, que passara a noite em vigília ao lado de Rosilene, foi o primeiro a segurar a filha nos braços. Suas mãos calejadas pelo trabalho na terra tremiam ligeiramente ao tocar a pele delicada da recém-nascida. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto marcado pelo tempo, lágrimas de uma alegria tão profunda que beirava a dor. Benício e Milena foram apresentados à irmã na manhã seguinte, guiados por Dona Janaína, que aos 75 anos movia-se com a energia de quem ganhara um sopro renovado de vida. As crianças observaram a pequena Clara com um misto de fascínio e orgulho, maravilhadas com seus dedinhos minúsculos, seus olhos que ainda não haviam decidido qual cor teriam, seu choro que soava como música para a família recém-expandida. Ela é linda como você, mãe, declarou Milena, agora uma menina de quase 6 anos com a sabedoria natural das crianças. E forte como o pai Bento, acrescentou Benício, notando como a irmãzinha apertava seu dedo com surpreendente vigor. No último parágrafo da história, o tempo avançou. Rosilene, agora mãe de 3, ensina um grupo de vizinhas na varanda da fazenda. Clara, com 6 meses, dorme tranquilamente em seu berço próximo, embalada pelo som suave das vozes femininas, discutindo pontos e padrões. O bordado que toma forma nas mãos de Rosilene é mais complexo que qualquer um que já tenha feito. Uma representação da fazenda Girassol vista do alto, com seus campos dourados, a casa colonial, o centro cultural e figuras pequenas representando cada membro da família e da comunidade que se tornou extensão dela. Milena e Benício brincam entre os girassóis, inventando histórias e mundos imaginários, como fazem todas as tardes após a escola. Seus rostos, bronzeados pelo sol constante, revelam a saúde e a felicidade de crianças que crescem em contato com a natureza, cercadas de afeto e possibilidades. E Bento, com uma xícara de café na mão, sorri observando aquela cena da porta da cozinha. Seus olhos, antes tão marcados pela solidão, agora refletem uma paz profunda como quem reencontrou
o que nem sabia que havia perdido. As rugas em seu rosto já não falam de dor ou perda. São marcas de uma vida plena, de risos compartilhados, de dias construídos com propósito e significado. O sol começa a se pôr no horizonte, tingindo os girassóis com tons de ouro e âmbar. As flores, fiéis à sua natureza, voltam-se uma última vez para a luz antes que a noite chegue. Amanhã, quando o sol nascer novamente, elas estarão lá, renovadas, resilientes, eternamente buscando a claridade, mesmo após as horas mais escuras. Porque naquela terra marcada por abandono, o amor voltou a florescer, assim como os girassóis, que sempre renascem, mesmo depois da pior tempestade. Minha querida, se você se emocionou com a jornada de Rosilene e seus filhinhos, se seu coração se aqueceu ao ver Bento abrindo as portas da fazenda Girassol e de seu coração, deixe seu comentário. O que você achou da forma como Dona Janaína acolheu essa família? Os girassóis bordados não são lindos demais? Compartilhe essa história com suas amigas que precisam de esperança. Curta para que outras pessoas possam conhecer essa linda mensagem de recomeço. Se inscreva para não perder nossas próximas histórias que elevam a alma. Que Deus abençoe e proteja sua família, assim como protegeu essa família que floresceu mesmo depois da tempestade.